Salve, salve, torcida, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, hoje é dia de clássico, só a vitória interessa para o Vascão. Vasco e Flamengo hoje no Maracanã vão decidir qual dos times irá à final do Campeonato Carioca para enfrentar o Fluminense, que ontem atropelou o Volta Redonda. Vamos falar bastante do clássico de hoje. Também vamos falar do Nenê, cara. Pode ser a despedida do jogador a partida de hoje. Também vamos trazer aqui novidades quanto a reforços, cara. Fiquem até o final, muita coisa pra gente falar hoje. Mas já vai deixando o like, se inscreve no nosso canal aí se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber todos os vídeos aqui do nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo, sempre acompanhando aqui o nosso canal, valeu demais! Bom, pessoal, hoje o Vasco vai enfrentar o Flamengo no Maracanã às 6 horas da tarde ou às 6 horas da noite, para quem preferir. Jogo com transmissão somente da Cazé TV. O Vasco aí joga por uma vitória simples, 1-0, o Vasco estará garantido na final do Campeonato Carioca ou qualquer outro placar aí de vitória do Vasco, né? O Vasco precisa vencer o jogo hoje de qualquer maneira. Não existe possibilidade de pênaltis, não existe prorrogação, né? Muita gente acha que tem isso no Campeonato Carioca, né? Um alívio já pro torcedor, porque não vai ver o Pedro Raul tendo que bater pênalti novamente. Mas pro jogo de hoje, meu amigo, é foco total, é o Vasco entrando em campo aí com sangue nos olhos, porque se não for assim, não vai ganhar o jogo, não vai conseguir voltar aí a disputar a final do Campeonato Carioca, né? O Vasco que vem de uma péssima sequência, perdeu para o Flamengo na segunda-feira, perdeu para o ABC na Copa do Brasil, foi eliminado para o ABC nos pênaltis e agora vai enfrentar novamente o Flamengo, nosso maior rival. Antigamente a crise estava do lado de lá, né? E inverteu totalmente, ninguém fala mais dos problemas do Flamengo e sim dos problemas do Vasco, né? Os problemas que o Vasco causou durante essa semana, porque o Vasco esbarrou nas suas próprias limitações, o Vasco perdeu para ele mesmo aquele jogo na Copa do Brasil e também o jogo de segunda-feira. Se tivesse um time um pouco melhor, teria ganhado do Flamengo ou no mínimo teria empatado aquele primeiro clássico e hoje poderia jogar por um empate dentro de campo. Mas infelizmente o time ainda é muito limitado, ainda vive com a esperança de que jogador da base vai resolver todos os problemas do Vasco e não é bem assim. Muita coisa precisa ser mudada para o Campeonato Brasileiro, porque esse time do Vasco hoje, o elenco que o Vasco tem hoje, é brigar para não ser rebaixado, é brigar ali no máximo por uma Sul-Americana. E isso será título pro Vasco na temporada, caso seja mantido esse mesmo elenco, né? Porque os caras não estão querendo abrir o bolso, né? A gente vai falar já já de como que está a situação de alguns jogadores que estavam em negociações com o Vasco. O time precisa ser reforçado, precisa urgente de um camisa 10, não se joga futebol sem o meia de criação hoje em dia. Só time pequeno faz esse tipo de esquema para se defender covardemente. O Vasco não é time pequeno, o Vasco é um time grande, tem que começar a propor o jogo. O Vasco não sabe propor o jogo, por isso que foi eliminado da Copa do Brasil, porque não tem força ofensiva, não consegue ter criação no meio campo do Vasco, e o Vasco não conseguiu dominar o ABC jogando em São Januário, e por isso foi eliminado. O jogo de hoje, a estratégia do Vasco é clara, ir nos contra-ataques. Só essa é a estratégia do Maurício Barbieri, se defender e sair na boa, porque o Vasco não tem qualidade ofensiva. Vai ter que depender aí de um bom dia do Alex Teixeira e também do Gabriel Peck, que são os dois jogadores responsáveis pela criação. Os dois são atacantes, mas tem que voltar para armar jogadas e também tentar servir o Pedro Raul lá na frente para ele perder um caminhão de gols, né? Porque é isso que ele vem fazendo nos últimos jogos. Hoje a gente espera uma nova postura do Vasco, uma postura diferente, até mesmo do próprio treinador, que vem errando bastante na escalação e que volte com o Rodrigo no time titular. Até o momento, as prováveis escalações do Vasco, todas elas cravam que o Rodrigo será titular no jogo de hoje, formando o time do Vasco com o Léo Jardim, com o Pumita Rodrigues na lateral direita, a zaga com o Capasso ao lado do Léo Pelé. Vale ressaltar que o Miranda já está recuperado de lesão, inclusive bateu até pênalti no jogo contra o ABC e fez, né? Diferentemente do Pedro Raul, que custou 10 milhões, e do Orejano, que custou mais de 20 milhões. O zagueiro fraco da base do Vasco conseguiu converter o seu pênalti e jogadores aí, estrelinhas do time, erraram, mandaram lá na lua o pênalti. Completando o time do Vasco, Lucas Piton na lateral esquerda. No campo, como eu disse, Rodrigo podendo voltar ao time titular ao lado do Matias Galazza, que foi muito mal no jogo contra o Flamengo. Inclusive, no último jogo contra o ABC, ele sequer foi relacionado para a partida. Olha só, o Maurício Barbieri deve ter percebido a burrada que ele fez, o erro grosseiro que ele cometeu em colocar o Matias Galazza como titular, que no jogo seguinte ele sequer ficou no banco. Fechando o meio campo do Vasco, Jair, Andrei Santos, e o ataque com Alex Teixeira, Gabriel Peck e também o Pedro Raul. Esse será o provável Vasco que vai enfrentar a mulambada hoje às 6 horas da tarde no Maracanã. Só a vitória interessa para o Vasco, meu amigo. Nada de empate, nada de derrota. O Vasco estará eliminado
caso vença, vai enfrentar o Fluminense, que chega em ótima fase, hein, cara? Atropelou totalmente o Volta Redonda, 7-0 ontem no Maracanã, e com certeza chega como total favorito para ganhar o Campeonato Carioca, tanto se enfrentar o Flamengo ou o próprio Vasco. O Fluminense hoje vem mostrando seu time mais forte do Campeonato Carioca. Não tem como aqui a gente ser clubista e falar que o Vasco é o time mais forte do Campeonato Carioca, né? Não existe isso. Com certeza vem mostrando o melhor futebol entre os times do futebol carioca. Mas se o Vasco for para a final, clássico é clássico, como diz o outro, né? Apesar de não ser favorito, assim como também não é nesse confronto contra o Flamengo, mas está fazendo frente, está tentando aí pelo menos beliscar 1-0, que estará na final para enfrentar o Fluminense, né? Vamos torcer para que dê tudo certo e o Vasco consiga esse título aí carioca para pelo menos amenizar a dor da eliminação da Copa do Brasil, que vai ser uma eliminação inesquecível nessa temporada. Não tem como o torcedor assimilar, aceitar essa eliminação da Copa do Brasil. O torcedor vai aprender a viver sem a Copa do Brasil, né? Porque infelizmente é inadmissível um clube que investiu 100 milhões de reais ser eliminado para o ABC, um clube minúsculo dentro de São Januário. Isso não existe, time grande não pode passar por vexame como o Vasco vem passando aí nos últimos anos, né? Só um dado muito interessante para você ver como que o Vasco vem se apequenando nos últimos anos, né? A última vez que o Vasco esteve entre os 8 melhores clubes aí na Copa do Brasil foi em 2015. Inclusive, naquele mesmo ano, o Vasco foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vale ressaltar que naquele ano o Vasco eliminou o Flamengo nas oitavas de final, se eu não me engano, com aquele gol do Rafael Silva, né? Quem não se lembra, né? Por aí você vê que faz muito tempo que o Vasco não consegue sequer chegar às oitavas de final da Copa do Brasil. Deixa aí nos comentários o que você espera para o jogo de hoje contra o Flamengo. Qual o seu palpite? Na minha opinião, 1-0 Vasco. Vamos chutar aqui, meu amigo, ó, gol do Léo Pelé, porque o nosso centroavante não faz gol mesmo, apesar de ter uma média boa, mas em clássico ele vem passando em branco. Bom, e hoje nesse clássico contra o Flamengo podemos ter uma despedida aí muito melancólica para um dos grandes ídolos aí recente do Vasco, né, cara? O meio-campista Nenê pode anunciar sua aposentadoria ao término da partida de hoje, caso o Vasco não se classifique à final do Campeonato Carioca. Vale ressaltar que o contrato do jogador vai somente até o final do Cariocão e está chegando o fim da carreira do jogador, caso ele não renove seu contrato com o Vasco. E, logicamente, se ele quiser aposentar. Caso o Nenê não queira se aposentar, muito possivelmente ele irá deixar o Vasco e buscar um novo clube aí nessa temporada, já que o Vasco deixou bem claro que não irá renovar o contrato do Nenê até o final da temporada. Se fosse fazer isso, já teria feito no início do ano, no decorrer do Campeonato Carioca. O Nenê sequer foi procurado para tratar dessa renovação. Ele foi procurado para tentar ver se ele quer trabalhar no Vasco internamente, né? Ou talvez ali no campo, juntamente com o Maurício Barbieri, fazer parte da comissão técnica do Maurício Barbieri. Ele disse que quer continuar trabalhando sim com os jogadores, quer ajudar os atletas do Vasco. Essa entrevista dele aconteceu quando o Vasco venceu o Flamengo por 1-0, antes da semifinal. Ele confessou que pode sim trabalhar na diretoria do Vasco ou trabalhar aí internamente aí, ajudando o Maurício Barbieri. Mas tudo é possível no futebol, vai que o Nenê muda de ideia e deseja continuar jogando aí em algum clube menor que no futebol brasileiro, na segunda ou terceira divisão. Acho muito pouco provável que algum clube da Série A vai querer contratar o Nenê. Eu acho que o melhor para o jogador é encerrar sua carreira. Ele não vai encerrar em péssima fase, apesar do Vasco perder um clássico, né, como pode ser o jogo de hoje. Mas, na minha opinião, ele vai ter feito aí um ano de 2023 aceitável para um jogador de 41 anos. Fez um golaço lá contra o Trem do Amapá, um dos gols mais bonitos da carreira do jogador, né? E com certeza, se ele se aposentar, ele vai lembrar sempre de 2023 e daquele gol e da sua aposentadoria. Deixa aí nos comentários se você acha que o Nenê tem que se aposentar, se você acha que o Vasco tem que dar um contrato até o término do Brasileirão para o jogador, ou se você acha que até mesmo que ele tem que continuar jogando em um outro clube longe do Vasco. Bom, e para fechar o nosso vídeo, tivemos atualizações aí ontem contra o Eduardo Sacha, né? Acho que muito provavelmente você já deve saber disso, né? A 777 Partners vetou a contratação do atacante Eduardo Sacha do Atlético Mineiro. O Vasco já estava acertado com o Galo, já estava acertado com o jogador, os salários já estavam tudo acertados entre as partes e o jogador iria ser anunciado nessa semana pelo nosso clube. Porém, a 777 Partners analisou aí o histórico do jogador, analisou com certeza a carreira do atleta e vetou essa contratação do atacante de 31 anos. A gente não sabe se o Vasco vai buscar um jogador mais pesado, um jogador para ser titular do Vasco e colocar o Pedro Raul no banco, ou se vai trazer um jogador argentino de 18 anos
que vai tentar ser uma promessa aí do Vasco nos próximos anos, né? Porque como a gente já sabia disso, né, que isso realmente iria acontecer, o Vasco não iria contratar jogadores com mais de 30 anos, não iria trazer jogadores experientes, iria tentar trazer jogadores do mercado sul-americano, jogadores emergentes que estão tentando buscar um lugar ao sol e que pode ter um bom retorno financeiro no futuro. É esse perfil de atleta que o Vasco vai buscar no mercado, né? Até o momento a gente fechou aí com o Orejano, que se encaixa nesses moldes, né? E foi uma furada total até o momento. O jogador nem sequer consegue ter porte físico para ser atleta ali, jogar na ponta direita. O torcedor que tá muito esperançoso com o Orejano, eu não sei não, cara. O jogador que já começa com várias lesões no início da temporada, é bem fraco fisicamente. Hoje o Gabriel Peck é mais forte fisicamente do que o próprio Orejano. Olha só, cara, quem diria que eu iria falar isso aqui no canal? Mas infelizmente é o que eu tô assistindo do jogador, cara. Torcedores que vê com outros olhos o Orejano, né? Ele como um deus argentino acha que ele vai ser a solução de todos os problemas do Vasco, vai fazer jogada de Messi, vai limpar todo mundo e fazer golaço. O jogador sequer vem chutando a gol. O chute que ele deu, ele mandou na lua no pênalti decisivo contra o ABC. Eu espero que ele queime a minha língua, espero que ele dê a volta por cima no Vasco, que jogue um futebol que ele nunca jogou na sua carreira e que seja um ótimo jogador com a camisa do Vasco. Mas esse modelo de contratações não me agrada, assim como o Vasco demonstrou interesse no Matias Abaldo, jogador de 18 anos apenas do Defensor do Uruguai. Não vejo sentido algum nessa contratação, sendo que temos na base o garoto Ryan, de 16 anos, uma promessa enorme do futebol brasileiro, e os caras preferem contratar um jogador de 18 anos do que dar oportunidades para uma promessa gigantesca do nosso futebol que está no Vasco hoje. Voltando ao Eduardo Sacha, que na minha opinião seria um jogador para compor o elenco sem status de titular, mas que seria uma peça interessante. Seria interessante ter o Eduardo Sacha no elenco do Vasco, por onde ele passou, ele fez gols, porém nessa temporada ele não vive uma boa fase lá no Atlético Mineiro, devido ao técnico Eduardo Cudê não querer utilizar tanto o atleta, até porque tem um Paulinho e o Hulk lá, né? O Vasco tendo um ataque desse daí nem precisava de banco de reservas, né, cara? Deixa aí nos comentários o que você acha da desistência do Vasco no Eduardo Sacha. Quem está muito perto de fechar com o nosso clube é o Campuzano, né? O jogador essa semana deverá fechar aí a sua vinda para o Vasco. Já está tudo praticamente acertado entre o Vasco e o Boca Juniors, e o jogador será emprestado ao nosso clube. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter chegado até o final. Deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço, saudação vascaína a todos e é nóis.